Matheus Henrique. Se ele não puder jogar para a temporada e os próximos jogos, quem que poderia substituir? Primeira coisa. Daqui a pouquinho também tem a atualização sobre a lesão do Cássio, do goleiro cruzeirense. Vou fazer aqui para a resenha Roger Cazé, que está na toca. E a preocupação do torcedor é com a lesão do Cássio, Cazé. Tem alguma novidade pra gente? Muito boa tarde, meu velho. Fala, Marcelo, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que tá com a gente. Trago notícias de Cássio e são notícias de agora a pouco. O Cruzeiro divulgou que o goleiro tá com um pequeno edema na coxa direita. E o que é edema? É um acúmulo de líquidos. Seria chance para Anderson? Não, porque estamos no meio da data FIFA e a previsão de retorno de Cássio já é para o início da próxima semana. Ontem ele preocupou os torcedores porque caiu no meio de um lance isolado no treinamento, deixou a movimentação antes do fim, estava no aguardo dos resultados desse exame. Não é nada muito grave, já deve voltar aos treinos e se estiver tudo bem com ele, enfrenta o Bahia na próxima semana e também o Lanús pela Sul-Americana. Cássio, que recentemente completou 18 jogos pelo Cruzeiro, ultrapassando os 17 que ele fez no Corinthians nessa temporada. Marcelo. Muito obrigado pelas informações, Cazé. Ótima tarde para você. Liberado para almoço. Você continua aqui para falar sobre outra preocupação. Matheus Henrique. Se ele não puder jogar para a temporada e os próximos jogos, quem que poderia substituir? Primeira coisa que eu lamento a ausência do Matheus, Marcelo, porque ele vinha sendo dos reforços que estava se adaptando mais rápido. 3 gols depois da E aí tem que dar essa pausa, isso atrasa qualquer processo, perde fisicamente, perde entrosamento. O elenco tem algumas opções, mas nenhuma com a característica dele. O Wallace é a primeira que me vem à mente, mas aí muda a configuração dos volantes, né? O Matheus vem jogando um pouco mais recuado, com 3 meias por trás do Caio Jorge. Se o Wallace entrar, já são 2 volantes mais de pegada, menos passe. O Barreal já foi usado como meia, mas acho que o Diniz o enxerga mais como um ponta. O Peralta tem ganhado espaço. Tá bem aberta essa posição do Matheus. O mais importante é que ele volte rápido, porque cada minuto fora do time atrasa um pouco mais essa chegada dele, essa adaptação. A reta final de campeonato isso, brasileiro. Tem que tá dentro, né, velho? Bora falar agora sobre o lateral direito Claudinho, que pertence ao Criciúma. Vários torcedores têm me perguntado nas redes sociais se ele pode parar no Cruzeiro. E a resposta é de que os 2 clubes mineiros, embora não admitam publicamente, estão entre os clubes que sondaram o Criciúma. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Tigre e ela assegurou que Cruzeiro, Atlético, Bahia, Grêmio e Botafogo já sinalizaram com a intenção de fechar com esse jogador de 24 anos de idade, cujo contrato se encerra em dezembro de 2025. Titular absoluto do Tigre, temporada de 49 jogos, 5 gols e 6 assistências. O fato de ser lateral direito o torna ainda mais valioso. Tá bem difícil encontrar esse tipo de jogador para posição específica. Atleta revelado na base do Criciúma, o Criciúma pede hoje algo na casa dos 2 milhões de euros e é dono de 80% dos direitos econômicos. Se conseguir vendê-lo pelos 2 milhões de euros, o Claudinho passa a ser o jogador mais caro já vendido na história do Tigre. E o Claudinho, Gris? E o Claudinho, que tá falando aí, o Nicola, o lateral direito, 24 anos. Ou seja, é um jogador que teve alguns bons momentos na temporada. Ele perdeu lugar no Criciúma, né? Ele tem ficado no banco desde a chegada do Dudu. Já rodou por vários times aí, Atlético Goianiense e tudo mais. Passou pelo Fortaleza, né? Também, se eu não me engano. Fortaleza, 3 anos, 2 ou 3 anos no Fortaleza agora. O Dudu chegou ao Criciúma e assumiu uma posição, o Claudinho virou reserva. Mas é um jogador jovem numa posição muito carente. Chegou a jogar na segunda linha em alguns momentos também, como um meia pela direita no Criciúma. É um jogador de bom porte físico, ainda jovem, que pode evoluir. Acho que pode ser uma opção para a lateral direita. Não vejo ele chegando hoje num clube maior do que o Criciúma, para assumir posição, para ser titular absoluto e tudo mais. Mas acho que como alternativa pode ser um nome interessante numa posição que é muito carente, né? Tem poucas opções. Bora lá falar do Cruzeirão. Cruzeiro que ontem realizou treinamento no período da manhã na Toca da Raposa 2 e a imprensa pôde acompanhar. O Rafa Silva não participou dessa atividade com bola, treinamento técnico muito intenso e muito puxado aí que o técnico Fernando Diniz comandou, viu? O Rafa Silva segue aí naqueles trabalhos híbridos. Outro atleta que não esteve em campo foi o atacante argentino Lautaro Dias. Ele foi fazer um controle de carga na academia na Toca da Raposa 2, não está lesionado, não é problema, e o Lautaro hoje já deve treinar com bola aí com o restante dos companheiros. Cruzeiro que treina daqui a pouco na Toca da Raposa 2. Porém, ontem, um grande susto. Já no início desse treinamento,
primeiro rolou ali o aquecimento, o Robertinho aquecendo os goleiros, enfim, depois começou essa atividade técnica, campo reduzido, aquele famoso perde e pressiona que o Fernando Diniz gosta muito, e aí um lance, o Cássio foi sair de cabeça e depois caiu e ficou sentindo aí a perna direita. A princípio veio aquele susto, o Cássio ele ficou no chão, ficou caído lá. O Eduester Lopes, que é um dos responsáveis pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, prestou ali os primeiros atendimentos, depois o Cássio saiu, né, do treinamento, ficou deitado um pouco do lado de fora, depois foi levantando e saiu do gramado, ele foi direto para o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Até então ficamos na dúvida se seria uma lesão séria ou não, mas pelo que foi apurado pela Rádio 98, é de que foi apenas um susto. O Cássio, ele já vinha reclamando de uma dor na perna direita, inclusive isso ficou muito claro no jogo contra a equipe do Cuiabá. E ontem, na queda, quando ele subiu para tentar fazer o corte de cabeça, na queda ele voltou a sentir esse local. Então, o Cássio não tem uma lesão séria, enfim. E essa semana aí, por esses dias, ele deve fazer trabalhos específicos para poder melhorar essa questão dessa dor que ele vem sentindo aí na perna direita, mas não deverá ser desfalque para o Cruzeiro para o jogo do dia 18 contra a equipe do Bahia às 9h30 da noite. Então, o goleiro Cássio aí deverá estar no gol do Cruzeiro na próxima sexta-feira para a Raposa aí tentar a sua vitória em casa contra a equipe do Bahia. Bom, além dessa boa notícia aí do Cássio, ele não vai desfalcar o Cruzeiro aí no restante, né, do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana. Ontem também eu conversei com algumas pessoas lá no Cruzeiro, conversei com alguns atletas e o seguinte, hein, o Álvaro Barreal, ele que tinha aquele incômodo no tornozelo, ao que parece a situação já está controlada, inclusive ontem ele treinou normalmente, esse treino intenso aí que é comandado pelo técnico Fernando Diniz, e a tendência é de que ele ganhe mais minutagem aí, ele que tem entrado apenas no decorrer das partidas, quem sabe já contra o Bahia pode aparecer aí como titular, uma vez que o Matheus Henrique está fora, hein? Isso é, Cabidão, a bruxa tá solta, hein? Matheus Henrique, agora Cássio, e o homem lá precisando de tempo para treinar. Ô, Cabidão, mas o Cássio já estava sentindo isso. Cara, qual jogo que foi? Foi contra o Cuiabá. Lá, aquele jogo 37, nós até fizemos o jogo à noite, 37 graus, 7 horas da noite. Isso. Ele levando a mão na parte interna da coxa. Ele sentou uma hora lá, achando que era... Já tá esfriando um pouquinho. Não vai bater tiro de meta mais, mas já tá arrastando essa dor aí um tempo. Já, mas agora ele tem um tempo aí pra fazer esse trabalho também com o pessoal de fisioterapia e departamento médico do Cruzeiro, né? Como o próprio Adroaldo disse, não deve ser um grande problema para as próximas partidas. Mas o Cássio, cara, o Cássio foi a melhor contratação do Cruzeiro na temporada. Tá, mas você fala isso hoje vendo ou você falaria isso lá atrás, você falaria isso da mesma forma? Já era uma das mais impactantes, sem dúvida nenhuma, né? Uma das que mexeram com o futebol brasileiro de cara. Mas, tecnicamente falando, cara, aquele jogo contra o Botafogo com perdão da palavra, é putaria. Que isso, cara? Vocês estão malucos, cara. Você pegar... Você é doido. Vamos lá, pega o que um goleiro tem que fazer numa partida para ele ser considerado um herói. Pega aquela partida contra o Botafogo do Cássio. Ele salvou o Cruzeiro. Foi um 3-0 grande do Cruzeiro e tal, mas o que o Cássio fez naquele jogo foi um negócio escandaloso. Lá no Engenhão, né? Lá no Engenhão, lá no tapetinho. Lá no tapetinho do Nilton Santos. Mas o Cássio é um goleiro espetacular, gente. Uma contratação... de fato, que impactou e que vem dando resultado debaixo das traves. A gente até chegou num primeiro momento a pensar assim, poxa, mas o Anderson tá tão bem e tal, né? Mas diferente tá o nível, né? E tal, mas aí quando chega o Cássio, cara, aí você entende o tamanho do reforço, o tamanho da contratação. E eu vou falar um negócio pra você, tá? Eu também não tô, assim, extremamente preocupado é claro que o Cássio não poder atuar uma partida ou outra, é claro que é de se lamentar, porque eu tô falando aqui de um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Mas o Anderson deixa o torcedor tranquilo, me deixa tranquilo. Sério? Tranquilamente. Não. O Anderson é um bom goleiro. Não, mas peraí. O Anderson é um bom goleiro, cara. Calma, então vamos lá. O nível de comparação, e grande, com outro. Todo respeito, ô Anderson, eu não estou desfazendo de você, porque é comparar um gigante com um grande, ok? É o nível de conquista, de experiência, de currículo, de entrega técnica do Cássio é muito grande. É indiscutível. Mas vamos lá. Né? Em dado momento da temporada,
o Cruzeiro não sabia nem direito quem que era o goleiro titular. Rafael Cabral, extremamente questionado. O Anderson, ele chegou a falhar naquele primeiro jogo que ele faz contra o Atlético. Ele tomou um glu-glu ali, sem piedade na Arena MRV, né? E aí surgiram algumas situações, assim, pô, mas será que ele vai dar conta e tal? E aos pouquinhos ele foi se dimensionando pro tamanho do Cruzeiro e ficou legal ali, CJ. Tanto que quando o Cássio chega, como eu falei no início, fala assim, pô, mas vai tirar o Anderson, vai colocar o Cássio e tal. Sim, vai colocar o Cássio porque é o Cássio. Não porque o Cássio estava desempenhando um futebol melhor do que o Anderson naquele momento. Vai lembrar que o Cássio tava no banco pro Corinthians, no Corinthians, né? O Cruzeiro contrata o Cássio não era mais titular do Corinthians, né? E isso também facilitou um pouco da vinda dele para cá. Né? Sem dúvida. Então, eu não fico muito preocupado, é claro, dependendo do tamanho do jogo, dependendo de um jogo de importância, por exemplo, se o Cruzeiro ficar sem o Cássio numa semifinal de Copa Sul-Americana, é claro que é muito preocupante. Mas num campeonato brasileiro, no decorrer da temporada, até para dar um descanso pro Cássio, eu não vejo grandes problemas não, tá? Eu acho que dá pra fazer. O Anderson fazia, nos últimos 5 jogos, antes do Cássio chegar, mais ou menos, ele tinha crescido. Tava então, bem. assim, o torcedor tem uma boa lembrança dele em campo, mas não dá pra comparar. Não dá. O Cássio tem 20 jogos pelo Cruzeiro? Quantos jogos ele tem? Até mais. Até mais? Cara, eu me lembro de um gol que a gente dá pra discutir que uma possível falha dele, que uma bola que ele meio que cai pra dentro do gol. Exatamente, do lado direito do Mineirão, do lado do gol da cidade. Eu não lembro contra quem. 18 jogos tem o Cássio. 18 jogos. Contra o Boca? Ele tem esse o gol Anderson que eu tem lembro. 19, só pra constar. Tem bastante jogos. Já estão igualando. Vai igualar na Fora próxima isso, rodada se o Cássio jogar. Né? O Cássio sempre muito seguro e fez os milagres que um grande goleiro tem que fazer quando precisou. Então, assim, o Cássio, uma grande contratação do Cruzeiro até então. O Cássio tem jogado bem e tem correspondido. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.